capítulo 20. Pastor Silmar tem pregado às quintas-feiras uma série de mensagens sobre o livro de Juízes, acho que quase o ano todo, ou pelo menos nos últimos meses. Eu preguei uma ou outra deste livro e o pastor Silmar terminou seu último sermão, encerrando o capítulo de número 18. Nós vamos falar um pouquinho da história, pano de fundo histórico do 19 e do 20. O 19, o 20, o 21 estão interligados no mesmo fato, no mesmo problema, ou seja, um crime gera uma guerra civil e é o desenrolar do 19, 20 e 21. Depois talvez o pastor ainda queira pregar alguns sermãos baseados nesses capítulos, assim o Senhor dirija, o nosso Deus dirija o coração do nosso pastor. Abriram aí capítulo 20 de Juízes, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Papai querido, Deus de graça, Deus de poder, Deus de amor, diante de Ti nós nos colocamos, Pai, para agradecer tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecemos as bênçãos, Pai, mas também, assim como Paulo disse, nos gloriamos nas tribulações, porque por meio de muitas tribulações importa que entremos no reino de Deus, segundo nos ensina a Tua palavra. São as tribulações que nos amadurecem, são as tribulações que são instrumentos do Senhor para nos santificar, são as tribulações que nos levam para mais perto de Ti, e o Seu método sempre foi abater, humilhar aquele que se exalta, para depois glorificar o nome de Jesus na vida daquele que se humilha. Papai, diante de Ti colocamos os nossos corações, colocamos as nossas vidas, e pedimos ao Senhor humildemente que o Senhor venha a falar conosco por meio da Tua santa e bendita palavra. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos aqui com saúde. Oramos aqui por pessoas, amados, irmãos queridos, Dudu e companhia, que precisam do Teu amor, do Teu afeto, do Teu carinho e do Teu poder curador, sarador. No nome de Jesus, oramos, Pai, crentes que o Senhor está aqui e que fala conosco. Amém e graças a Deus. Juízes capítulo 20 diz assim, versículo 1: Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé, que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos os filhos de Israel, eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte, tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000,
para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Até aí, irmãos, eu não vou ler um trecho longo, que já deu para ver que eu leio muito mal, e o pastor lê bem, então ele lê 2 capítulos de quinta-feira com muita facilidade. Queridos, no 19 conta a história de um crime extremamente terrível que aconteceu dentre o povo de Israel nos primeiros anos em que eles estavam na terra prometida. Um pessoal de Gibeá, da tribo de Benjamim, rodeia uma casa em que estava esse levita como hóspede, ele e sua concubina, sua esposa, vamos dizer assim, e querem estuprar esse homem. Se você ler o capítulo 19, você vai entender que eles queriam estuprar, ter relações com este homem, abusar dele, violentá-lo. E ele, o dono da casa, era um velhinho, diz: não vão fazer isso com este homem. Eu tenho uma filha virgem e também tenho uma concubina aqui, a concubina do homem, que eu entrego para vocês. Violentem ela, façam o que vocês quiserem com elas, mas não toquem neste homem. A hipocrisia social era tão violenta e ignorante, que a mulher não tinha valor algum. E além disso, o valor social que se dava por um hóspede era tão grandioso, que podia se violentar uma esposa desde que não tocasse nenhum hóspede. Então era uma ignorância muito grande que havia no meio desse povo, ao ponto que ele entrega uma concubina. No fim ele não dá a sua filha, ele entrega apenas a concubina. 2 covardes, na minha opinião, que deviam ir lá fora e falar: ninguém vai fazer nada, ou morrer, ou enfrentar, mas pelo menos preservar os mais fracos, preservar as mulheres. Com certeza seria essa a vontade de Deus, que ninguém morresse, mas se tivesse que alguém morrer pelo outro, e não entregar um outro no meu lugar. Mas por fim entregaram a concubina. Essa mulher, muito provavelmente uma israelita. Concubina, para quem não entende, naquela época o homem podia ter várias mulheres, e ele podia ter, dentre suas mulheres, algumas eram chamadas concubinas, que podiam ser escravas de outros povos, ou podiam ser israelitas mesmo. Ela e seus filhos não herdariam nada, não teriam herança daquela família. Ela era como uma serviçal, alguém que ajudava nos serviços domésticos, e alguém que tinha por missão dar prazer sexual para o seu marido. Alguém assim, indefesa, sem herança nenhuma, foi entregue para homens perversos dentre o povo de Deus, e homens que eram do povo de Deus, que estupraram essa mulher durante toda a noite e a mataram durante esse processo. Pela manhã estava morta. Quando o levita sai da casa e encontra sua concubina pela manhã morta, ele põe ela num jumento, leva ela para sua casa, esquarteja ela em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel, como que dando um recado. Isso gerou um impacto social muito grande. O pessoal todo se reuniu, que é o trecho que nós lemos, e foram perguntar para esse levita: o que aconteceu? E o levita conta essa história que eu contei, dizendo: olha, minha concubina foi estuprada e morta dentro da tribo de Benjamim pelos pessoal de Gibeá. Eles se reúnem e dizem: nós vamos matar esses caras. E foram contra a tribo de Benjamim, de uma forma que perderam algumas pequenas batalhas, mas depois, na grande batalha, eles vencem e praticamente, ou quase, dizimam a tribo de Benjamim. Quase que Israel fica com 11 tribos, ao invés de 12. Sobra apenas em torno de 600 homens de guerra, acima de 21 anos ou 20 anos de idade biblicamente. Sobram 600 que fogem, porque senão seria toda a tribo de Benjamim dizimada. Então um grande incidente, um crime terrível, gerou mais uma guerra civil dentre as guerras civis
que já aconteceram dentro do livro de Juízes. E essa guerra civil muito séria. Só que, irmãos, se a gente começar a olhar para isso com carinho, nós vamos poder fazer algum tipo de comparação. Primeiro, essas 12 tribos eram irmãos, família. Aqui era família estuprando família, família matando família e família declarando guerra contra a família. Exatamente isso. Se você ler o texto, você vai ver que muitas vezes eles dizem assim, perguntam a Deus: podemos subir em guerra contra os nossos irmãos? Esse era o termo que eles usavam, nossos irmãos, porque eram mesmo, todos descendentes do mesmo pai, Jacó, todos irmãos, todos com consanguinidade, todos parentes, todos com ligação familiar, e agora um abusando da mulher do outro, matando, violentando, estuprando, desprezando qualquer tipo de preceito divino, qualquer tipo de ensino da palavra de Deus, desprezando Deus. Uma família totalmente arrebentada, totalmente destruída. No livro de Juízes, o tema central que os teólogos dizem é um versículo que diz assim: naquele tempo não havia rei sobre Israel, e cada um fazia conforme pensava, o que lhe achava bom. Eu poderia traduzir esse texto dizendo assim: naquela época não havia Deus sobre Israel, rei de Israel. Ele queria reinar sobre Israel, e cada um fazia e vivia como pensava. Por isso que estuprar não era um problema, matar, violentar também não, tratar a mulher de qualquer jeito também não, ser um covarde social e não proteger os mais fracos, os mais pobres, também não era um problema, porque Deus havia sido colocado de fora dessa grande família. Os preceitos divinos, os mandamentos divinos haviam sido colocados fora dessa grande família. Era um ajuntamento de pessoas que, ao invés de atrair bênção, atraía na verdade maldição. A Bíblia Sagrada falava isso com uns irmãos no domingo de manhã. A Bíblia Sagrada no Salmo 133 diz que, você não precisa abrir, que onde há unidade, que é uma boa palavra, lá diz união no Almeida, mas uma boa tradução é unidade, onde o povo é um só coração, um só sentimento, um só amor, unidos em Deus, porque ali no Salmo 133 diz que onde há unidade, junto com o sacerdote Arão, ou seja, onde há unidade com Deus, com os princípios de Deus, da bênção vem do alto céus, escorre sobre o povo, vindo sobre Arão. Ou seja, quando há unidade do povo em Deus, é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É isso que diz o Salmo de 133. Muita gente pensa que onde há um ajuntamento, há bênção. Não, pode-se ter um ajuntamento que faça o contrário, atrai a maldição. Dentre o povo de Israel, apesar de todos estarem num grande ajuntamento, um grande acampamento, tomando a terra, se estabelecendo aqui no livro de Juízes, as 12 tribos, o povo escolhido de Deus, o povo separado por Deus, numa terra que mana leite e mel, numa terra separada por Deus, ao invés de tudo isso, ocasionar o que Deus pretendia para eles, que era uma grande bênção, estavam debaixo de uma extrema maldição, fazendo coisas terríveis. Por que isso? Porque se nós, em qualquer ajuntamento, não tivermos os princípios de Deus regendo, guiando esse ajuntamento, não tivermos Deus nesse ajuntamento, de forma nenhuma esse ajuntamento traz bênção, de forma nenhuma esse ajuntamento traz contentamento para o povo, abençoa. Deus é um com esse ajuntamento. Pelo contrário, um ajuntamento de pessoas sem Deus geralmente tem violência. Te vê na televisão aquele negócio que eu gosto também, chamado futebol, é um ajuntamento de pessoas sem Deus, quebra o pau, vai fazer uma passeata, junta um monte de gente,
multidões que a gente viu aqui no Brasil, sem Deus, sem os princípios de Deus, quebra o pau. Tem violência, tem, porque o homem é mau por natureza, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós, toda a humanidade, não há um bom sequer, por natureza nós somos maus. Você vai dizer assim, mas eu sou de Cristo. Cristo, a vida de Cristo em você é que produz algo bom em você. A vida de Cristo em mim é que produz algo bom por meio de mim. Mas aquilo que Cristo produziu em mim não é de mim mesmo, é dele. Porque o que eu posso produzir, ou o que você pode produzir, é maldade. Quando se faz um ajuntamento de pessoas e se dá um nome de família, e falta Deus, mesmo que tenha os princípios de Deus, é maldito. Você pega um lar em que o pai é um crente legalista, um maldito, vou falar o português claro. Ele é aquele que não vive, mas quer cobrar que todo mundo viva. Ele é aquele que não tem intimidade com Deus, mas quer cobrar que todo mundo tenha. Ele é aquele que não vive nada daquilo que Deus ensina em sua palavra no que diz respeito ao amor, e por isso persegue toda a família. Então, também ter um ajuntamento de pessoas que tenham regras divinas, princípios divinos, sem Deus, o lugar também se torna maldito. A Bíblia conta uma história sobre essa. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo fala da igreja de Corinto e da ceia. No contexto ele diz assim, vocês se ajuntam para o mal, vocês não se ajuntam para o bem. Ou seja, ele estava dizendo que naquele ajuntamento de um povo chamado igreja, você pode olhar aqui para o livro de Juízes e falar, irmão, eles não tinham o Espírito Santo, mas agora lá em Corinto, na igreja, eles têm o Espírito Santo. E Paulo estava dizendo, olha, vocês se ajuntam para o mal. Vamos ler esse texto? 1 Coríntios, vai lá comigo. 1 Coríntios, Atos, Romanos, Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Diz assim, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Dá um pulão agora, vai lá para o versículo 28, diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. No contexto aí de 1 Coríntios, eles estavam se unindo para celebrar a refeição noturna do Senhor, a ceia, fazer um jantar, só que nesse jantar os ricos tinham prioridade. Eles comiam muito, ao ponto que Paulo diz, comam na sua casa. Eles comiam muito e se embriagavam com o vinho, na ceia do Senhor, se embriagavam, ao ponto que quando os pobres chegavam, eles não tinham mais nem o que comer e nem mais o que beber, só que era um ajuntamento de pessoas. E aí o apóstolo Paulo fala, por causa disso, que vocês não entendem o que é o corpo de Cristo, não discernem o que é o corpo de Cristo, ou seja, vocês não entendem o que é a igreja é um único corpo em Cristo, todos são um, não tem ricos e pobres na igreja, não tem mulher e homem na igreja, não tem escravos e livres na igreja, todos são um em Cristo, há uma unidade, todos são especiais para Deus, todos são amados para Deus, não tem maior e não tem menor na igreja, todos são importantes para Deus, mas porque vocês não discernem isso, porque vocês não compreendem o corpo de Cristo, e porque vocês se ajuntam para o mal, o juízo de Deus está sobre vós,
Muitos de vocês estão ficando doentes por isso, e muitos já morreram. Dormem aqui, morrem. Muitos já morreram. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que aquele pessoal estava se reunindo para a ceia, mas eles reuniam para a ceia sem o Senhor. Eles reuniam para celebrar a ceia, mas se esqueciam da igreja. Era um grupo social, um ajuntamento de pessoas que se achavam superiores aos outros, e se reuniam e se ajuntavam, e ao invés da união trazer a bênção, como o Salmo 133 diz, a união trazia maldição sobre eles, porque não havia unidade, não havia o sentimento de ser um, não havia empatia pelo próximo, o amor pelo próximo, o cuidado pelo próximo, o partilhar, o dividir, o compartilhar, o ser um com o próximo, o dividir os bens, que tanto essa igreja fez no começo. A igreja de Corinto já tinha abandonado, já estava fazendo acepção de pessoas. Quando há um ajuntamento de pessoas com princípios de Deus, como aqui, se ajuntavam para celebrar a ceia. Olha que lindo, né? Que bonito, que hipócrita, que podre. Se reuniam para dizer assim: vamos celebrar a ceia, e ceia do Senhor significa comunhão. Vamos celebrar a comunhão que temos com Deus e com os irmãos. Nós os ricos, porque os pobres não. Nós os ricos, porque os pobres, depois chega a vez deles se sobrar. E isso atraía juízo sobre eles, como esse ajuntamento de juízes que nós lemos, também atraía juízo de Deus sobre eles, porque eles não pensavam como um todo, sendo um. No jeitão de Deus, Ele tem um jeitão de olhar para a igreja e dizer assim: toda a igreja é um, é em Cristo. Toda a igreja é um. Eu lembro que no começo, quando a gente começa a aprender matemática na escola, a gente diz que um é uma unidade. E lá no comecinho, pelo menos era assim na minha época, dizia que era indivisível. Depois a gente aprendeu fração, né? Mas no começo é assim que começa a matemática. Mas a verdade é essa biblicamente: nós em Cristo somos uma única unidade. Não podemos fazer acepção de pessoas. Não tem pastor maior, pastor menor, não tem membro menor que pastor, não tem pastor maior que membro, não tem apóstolo maior que pastor, não tem profeta maior que pastor. Hoje em dia já tem até patriarca, né? Ele não se contentou com a escala do apóstolo, agora tem uns patriarcas, pessoas que a si mesmos se exaltam, a si mesmos se engrandecem. Mas não existe isso na palavra de Deus, no povo de Deus. No povo de Deus, o jeitão de Jesus é assim. Quando questionavam ele, dizendo: Senhor, quem que senta do lado direito e esquerdo seu lá no teu reino? Quem que é mais importante dos 12? Ele colocava uma toalha no ombro, ajoelhava no pé das pessoas e lavava, como o pior dos escravos, hein? O pior dos escravos. O melhorzinho era o mordomo, atendia, recebia as pessoas. O segundo era aquele que cuidava de cozinha, limpeza e tudo mais. E o terceiro escalão, que trabalhava numa casa, o pior, era aquele que lavava os pés sujos das pessoas. Jesus colocou a toalhinha no ombro e foi mostrar para eles quem era o maior. E olhou para eles e disse: eu que sou o Senhor e Mestre de vocês, faço essas coisas, façais vós também uns aos outros. Se a nossa família, igreja, e a nossa família de sangue não estiver sendo alicerçada nos princípios de Deus, nos ensinos da palavra de Deus, não naquilo que nós queremos, pensamos, porque nós temos um rei que chama-se Cristo. Nós não somos como o povo de Israel no período dos juízes, que não tinham um rei e agiam do jeito que queriam. Nós temos um rei e ele nos ensina como agir, e os princípios dele devem estar na nossa casa. Mas não só os princípios, ele deve estar em nossa casa, ele deve estar em nossa igreja.
Tem muita igreja que bota Jesus para fora. A Bíblia narra a igreja de Laodiceia. A gente usa o texto, mas usa o texto para um pretexto. Aquele texto, eis que estou à porta e bato, de Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a gente já fala até coração, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ali é Jesus falando para a igreja de Laodiceia, dizendo: vocês me colocaram para fora, estou para fora, sou educado, eu não vou entrar num tranco e barranco, eu não vou entrar por violência. Ele poderia. Quem pode deter Cristo? Se ele quisesse, ele pode dizer: essa igreja é minha por direito, saiam vocês. Mas não colocaram Jesus para fora, e ele está lá na porta batendo e dizendo: se vocês aí dentro me ouvirem, deixarem, eu entro. E às vezes nós colocamos Cristo para fora de nossas vidas, colocamos Cristo para fora da igreja, e o povo de Israel, no período dos juízes, colocou Deus para fora, Cristo para fora do seu relacionamento, da sua família. Eu lembro de uma igreja que participei, que tinha um menino, que gosto muito dele, até gravou um rap esses dias aí, bacana, e o pai dele frequentou, acho que umas 3, 4 ou mais, acho que mais, umas 5, 6 igrejas evangélicas diferentes. Depois começou a participar, ouvir estudo de Testemunho de Jeová, depois foi para o Adventismo, e era um maldito de um legalista, que perseguia toda a família, terrível. Era alguém que conhecia a Bíblia, conhecia os princípios de Deus, mas por não ter o Espírito Santo para vivê-los em amor, e por não ter o Espírito Santo para estar cheio de compaixão, de misericórdia, de graça, porque a Bíblia diz que nós somos dispenseiros de graça, vivia perseguindo o filho e a esposa. Era comum ver a esposa chorar, e não era chorar porque o marido bateu, chorar porque o marido chegou bêbado, era chorar porque dizia que não aguentava mais o marido, porque o marido o tempo todo perseguia, usando a Bíblia como arma, o tempo todo. Então é possível pegar a Bíblia como arma para ferir. Na história da igreja, a gente já viu muitos fatos de cristãos protestantes matando um ao outro, perseguindo um ao outro, gente em assembleia dando cadeirada um no outro, gente vindo armado para a assembleia, na igreja. Então é possível você ter princípios de Deus, sem Deus. Isso é uma maldita desgraça, arrebenta com todo mundo. E o povo de Israel já estava sem os princípios de Deus, e sem Deus, e arrebentado. Isso chama a minha atenção para que eu tome cuidado de como que eu estou construindo o meu lar. Chama a minha atenção para que eu mantenha a minha comunhão com Deus. Ou melhor, para que eu peça que Deus me ajude e me mantenha em comunhão com Ele. Que acho que nem isso eu sou capaz de fazer, segundo a Bíblia Sagrada. Para que em comunhão com Deus, em comunhão com seus princípios, vivendo seus princípios, no meu lar, seja um ajuntamento de pessoas onde o Senhor ordena a bênção, que haja unidade, que haja amor, que haja Deus. Assim também a gente tem que ser aqui na igreja. Hoje em dia está uma moda de que o crente adora a Deus em casa, assiste culto por internet. Você não pode vir à igreja, você está num lugar distante, remoto, amém, glória a Deus, por poder assistir um culto pela internet, ouvir uma palavra de Deus pela internet. Eu vivo baixando pregação, ouvindo no meu carro, pregação de outros pastores, de outras igrejas também, pela internet. Mas esse negócio de dizer que individualmente eu adoro a Deus e que individualmente eu sou abençoado é uma mentira do diabo. O autor aos Hebreus diz assim: não sejamos como aqueles que abandonaram a congregação. A Bíblia deixa claro que nós não devemos abandonar a comunhão. A palavra de Deus, Jesus sempre chama o povo para a bênção de maneira coletiva. Ele diz assim: onde houver 2 ou mais, não 1,
reunidos em meu nome, eu lá estarei. Aquilo que 2 ou mais concordarem na terra e ligarem na terra, será ligado no céu. Note que sempre 2 ou mais, coletivo. Nós dependemos uns dos outros, precisamos nos preservar em Deus, nos seus princípios. Tem quando às vezes um crente sai da igreja, a pessoa fala, sei lá, espera aí, o que ele tem, o talento que ele tem, o dom que ele tem, você não tem, eu não tenho, ele vai fazer falta no nosso meio, ele é bênção para nós, e nós somos bênção para ele, porque a somatória daquilo que Deus tem feito no nosso meio, e a somatória daquilo que Deus tem dado a cada um de nós, vai fazer com que ele seja abençoado, e que nós sejamos abençoados. O povo de Israel se esqueceu do seu Deus, dos princípios do seu Deus, e da unidade do seu povo, e isso destruiu o povo, ao ponto de uma mulher ser violentada pelo povo que se chama povo de Deus, estuprada e morta, ao ponto de que homens queriam praticar sodomia, homossexualismo, estuprar um outro homem, dentre um povo chamado povo de Deus. A Igreja Católica começou como uma igreja universal, uma igreja abençoada, não é isso que ela é hoje, uma igreja abençoada, uma igreja alicerçada em Deus e nos princípios de Deus. Assim ela começou. A igreja acabou caminhando, a igreja cristã, para se tornar a igreja universal no império de Constantino. Só que no decorrer do tempo eles deixaram os princípios de Deus de lado, e jogaram Deus para fora da igreja, ao ponto que hoje tem muita sodomia, padres abusando de crianças, isso na nossa lei chama pedofilia, gente que mata gente que mata por poder, vários papas foram mortos por poder, para que outro ocupasse o seu lugar. E a igreja evangélica, irmão Marcelo, para onde está indo? Para o mesmo caminho, tem muitos inimigos da cruz de Cristo, infiltrados na igreja cristã, protestante, ensinando mentiras diabólicas, ensinando a adorar o dinheiro, a mamão, ao invés de adorar o Senhor, trocando os princípios de Deus em mentira, e jogaram Jesus para fora, porque nós vivemos o período de Laodiceia, e em Laodiceia Jesus está para fora da igreja. Que essa igreja possa perseverar na palavra de Deus, e que cada membro dessa igreja, eu e você, possamos não só perseverar na obediência, e que de forma nenhuma se torne legalista, mas possamos perseverar em Deus, e de joelhos dizendo: Deus, me ensina a obedecer, me ensina a se parecer com Jesus, dá-nos unidade, dá-nos comunhão, que essa igreja possa se importar com cada um que aqui frequenta, e que com cada um que por aqui passou, e que com cada um que por aqui possa estar abatido, possa estar deslocado, possa estar afastado, trazendo para a comunhão, porque a Bíblia Sagrada diz que onde há unidade, onde há comunhão, é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando a gente vê, hoje até tem bastante gente, o pastor falou para vir que era diferente, né? Enganou uns, tem bastante gente, mas geralmente um culto tem 7, 8, né? 10 de quinta-feira, porque a igreja não tem o entendimento ainda do quão importante é a comunhão, o poder de Deus que há na comunhão. Na comunhão tem algo tão espiritual, tão poderoso, porque é um único corpo, e o corpo que sara o corpo. Quando você machuca, são a própria defesa do seu corpo que vai e sara aquela ferida. E na comunhão do corpo de Cristo é a mesma coisa. Quando nós estamos feridos, o diabo quer fazer com que a gente se afaste do corpo e da comunhão. Já percebeu isso? Quando a gente se machuca, quando a vida dá umas lambadas, quando a gente fica machucado, a primeira motivação que o diabo coloca no nosso coração é para a gente se afastar do corpo, se afastar da igreja. Só que na verdade é na igreja que a gente é curado.
é na comunhão com os irmãos que nós somos curados, que nós somos transformados. É na comunhão com os irmãos que o Marcelinho, percebe o quanto é chato e o quanto o Espírito ainda precisa tratá-lo. É na comunhão com os irmãos que eu percebo o quanto eu ainda preciso aprender a valorizar o irmão mais do que a mim mesmo, porque nós por natureza somos egoístas, pensamos sempre em nós mesmos. É quando aquele irmãozinho pisa no teu calo, que ele te ensina a ter longanimidade. É quando o irmãozinho empresta dinheiro seu e não paga, ele errou, porque a Bíblia manda pagar, mas que te ensina a dar, porque a Bíblia também diz que quando você empresta, dá. É a comunhão que vai ensinar a gente a viver os princípios da palavra de Deus. É a comunhão que nos sara. E às vezes você diz assim, mas essa igreja não me aceita na comunhão. Eu não concordo com isso. É você que deve se envolver com a comunhão da igreja. Mas nós, como igreja coletivamente, devemos estar atentos a cada um. A comunhão é tão interessante que às vezes eu percebo que alguns irmãos olham para o meu rosto e dizem assim, o que foi, irmão? Nem pergunta se tem um problema, já diz o que foi, porque sabe que tem um problema, e depende do irmão, eu abro o meu coração, porque tem uns que eu não abro, porque eu sei que tem língua grande, ainda precisa ser tratado, mas tem uns que a gente pode abrir o coração, e a gente abre o coração, e a gente chora, e a gente ora junto, e a gente é sarado, a gente é curado. E aquele que tem língua grande também na comunhão ele é curado, ele é sarado, porque alguém vai dizer para ele, tu é linguarudo, rapaz, isso não vem de Deus não, para com isso. E ele fica bravo na hora, mas o Espírito vai lá e fala, é isso mesmo, deixa eu lidar com essa língua sua aí, e o Espírito vai tratando, e na comunhão um dia ele chega e diz, irmão, eu era linguarudo mesmo. Esses dias ouvindo a história de um pastor, uma irmãzinha chegou nele e disse assim, por que Deus não responde às minhas orações? Nesse jeitão. Ele disse, por isso mesmo. Como assim por isso mesmo? Ele disse, olha minha irmã, se eu for falar para você, como assim, eu vou te machucar muito. Então ore a Deus e peça a Deus, fala assim, Senhor, me revela quem eu sou, e por que o Senhor não responde minhas orações, que Ele tem um jeito todo carinhoso e amoroso de falar contigo. Esse pastor contou que passou uns 4 meses, essa irmãzinha chegou para ele, com uma cara de bolacha, e aí ele disse assim, o que foi minha irmã, o que está acontecendo? Ela disse assim, estou com nojo. Aí ele disse assim, então Deus falou com você, Deus ouviu sua oração. Ela falou, ouviu, e eu agora estou com nojo de mim mesma. É a comunhão que nos sara, é a comunhão que a gente encontra alguém que nos ama e vai dizer para a gente aquilo que precisamos ouvir. É na comunhão também que a gente vai encontrar alguém que nos sustenta, que nos apoia, que divide o alimento, que nos protege, que nos guarda, que nos abençoa, que cuida de nós, que não venhamos a abandonar os princípios de Deus, e que venhamos a andar nos princípios de Deus com Deus, e a valorizar esse poder sobrenatural de Deus, chamado unidade, que há na comunhão de Cristo. Vamos orar, em nome de Jesus? Curva sua cabeça aí no lugar que você está, feche os teus olhos para não ter problema de desatenção, pode orar de olho aberto também, mas feche os teus olhos. Pai querido, obrigado Deus pela Tua palavra, que o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor tem me incomodado sobre comunhão, sobre união, há alguns dias, e eu te louvo Pai, porque creio que o Senhor quer fazer algo proveitoso, algo grande, algo abençoado nas nossas vidas, Pai, porque na comunhão é onde é aquilo que nos une de uma forma tão poderosa, sobrenatural, que a Tua palavra diz que a Tua igreja, no início, a igreja de Atos, ela atraía a graça
de todo o povo. Todo o povo gostava da igreja, porque a igreja era uma grande família verdadeira. Deus varre do nosso meio toda hipocrisia do diabo, Pai. Varre do nosso meio todo teatro, varre do nosso meio toda maldade, varre do nosso meio toda malícia, varre do nosso meio, Senhor, no nome de Jesus, toda mágoa, todo ódio, todo diz que me diz, que toda língua comprida, tudo aquilo que Satanás tem plantado para atrapalhar, para destruir a comunhão. Deus, em nome de Jesus, anula tudo isso e faze-nos, Pai, um único povo aqui nessa igreja, Pai. Que o povo aqui do bairro do Cordenúncio possa olhar para nós e dizer: ali existe uma igreja verdadeira, uma grande família, eles amam uns aos outros. Papai, no nome de Jesus, varre do nosso meio todo espírito de altivez, de soberba, todo aquele que se acha grande, que seja abatido pelo Senhor, Pai. Todos nós, Pai, sejamos abatidos pelo Senhor e possamos ser de fato, Deus, instrumentos do Senhor, canais de bênção do Senhor uns aos outros, de maneira, Pai, que todos são importantes e que esse conceito do Senhor, esse ensino, esse mandamento do Senhor esteja profundamente enraizado em nossos corações. No nome de Jesus oramos.